Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18, nós iremos caminhar por este Salmo. Salmo de número 18, como é um salmo longo, eu vou ler e expor a pregação, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho sobre este salmo é um salmo histórico. O pano de fundo desta declaração longa de Davi é o acontecimento histórico de algumas guerras que Davi travou contra os gigantes filisteus. Os detalhes dessas batalhas estão registrados no segundo livro de Samuel, capítulo 21. E, se você tiver a curiosidade, o capítulo 22 deste livro também tem este salmo registrado lá. Então, este Salmo 18 está tanto em Samuel como aqui no Saltério. E também o registro dessas guerras está no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 4 a 7. Este salmo é um salmo que nos chama a entender que este Deus nos tirou do vale e está nos levando ao trono. Então, de modo geral, o Salmo de número 18 nos faz uma pergunta. Quando os gigantes caem, a quem atribuímos a glória e o louvor? Quando há prosperidade no nosso lar, quando o nosso pedido é atendido por Deus, a quem atribuímos a glória e o louvor? Aos olhos humanos, Davi, afadigado pela guerra e também pela velhice, é salvo por Abisai, filho de Zeruia. Mas o Salmo registra que Abisai, Sibecai, os nomes legais para você colocar no seu filho, neto, né? Enfim. Abisai, Sibecai, Jonatas e Davi feriram os filisteus, porque o Senhor os salvou da morte e os deu a vitória contra aquela nação e os seus gigantes. No relato de 2 Samuel, 4 gigantes caem neste dia de guerra. 4 gigantes. E ao final da batalha, Davi escreve o Salmo de número 18, glorificando a Deus pela vitória. Davi celebra com gratidão a vitória que Deus dá. Isso implica, na verdade, de que Deus nos deu acesso à sua presença para que em tudo possamos reconhecer a sua providência e glorificá-lo. Lembra que nós estamos em uma sessão de salmos que falam sobre o acesso ao templo? No Salmo de número 15, nós temos a pergunta: quem habitará no seu tabernáculo? E agora aquele que habita no tabernáculo pela graça de Deus, reconhece que as suas vitórias vêm do Senhor. Este salmo nos chama à gratidão. Deus é digno de ser glorificado. Por quê? Porque nele nós temos proteção, libertação e salvação mediadas pelo nosso campeão, que é Jesus Cristo. O culto público, este ato público que nós fazemos juntos em comunidade, é o lugar apropriado para demonstrar gratidão a Deus, cultuando Ele e cantando a Ele sobre os seus grandes feitos. Se você olhar para a Escritura, nós temos vários momentos
em que tanto os reis ou os guerreiros, como os apóstolos, atribuem glória a Deus, porque este Deus tem agido de forma providencial em suas vidas. Então este salmo nos convida a reconhecer que dentro do nosso dia a dia, este Deus tem atuado. É um Deus que não nos abandona. Deus hoje nos convida, meus irmãos, a olhar para a história de nossas vidas e reconhecer publicamente que somos frutos da sua infalível providência. Busque na sua memória. Talvez há alguns anos atrás você estava orando por filhos. Talvez você estava orando por empregos. Talvez você estava orando pela conversão do seu cônjuge, que hoje está do seu lado dentro do culto. Então o Senhor tem feito muitas coisas. E este salmo nos chama à gratidão. Deus é a rocha que em sua providência liberta, salva e abriga o seu povo. Este é o nosso Deus. Ele é a nossa rocha. O culto público, como eu disse, é o lugar apropriado para demonstrar gratidão a Deus, cantando sobre os seus grandes feitos em nossas vidas. Nós passamos pelo período de louvor aqui juntos e nós cantamos ao Senhor pela salvação. Eu queria que com esse mesmo espírito de louvor e adoração, você entrasse comigo na leitura deste salmo. Os primeiros versículos, de 1 a 3, são uma introdução a este grande louvor. Diz assim o versículo de número 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O título deste salmo nos revela que é um salmo histórico, composto pelo rei Davi, como uma expressão de gratidão a Deus por ser o refúgio libertador. A ênfase deste salmo se encontra na realidade da providência de Deus sobre as nossas vidas, não só sobre a vida do rei, mas sobre a vida do povo do rei. E nós somos o povo do rei Jesus. A providência de Deus está atuando em nossas vidas. Nos primeiros versículos temos o pronunciamento dessa verdade em amor. A palavra para amor, no versículo 1, ela não está em outra passagem da Escritura. Davi usa um termo no hebraico para amor que só se encontra aqui. É como se Davi, depois de ser salvo pelo Senhor, dissesse: Tu és o único amor da minha vida. Eu te amo acima de todas as coisas. E é por isso que ele usa um termo diferente de toda a Escritura. Davi ama o Senhor. O rei declara seu amor a Deus, porque Deus é a força do rei. Não há vigor, vitória ou força se Deus retirar de nossas vidas o seu favor. Para deixar isso claro, Davi lista vários adjetivos que descrevem quem Deus é. Se você notar, Deus é a rocha, fortaleza e libertador. Davi também chama Deus aqui de cidadela, um lugar seguro para habitar. Isso implica que sem Deus só existe areia movediça,
fraqueza, escravidão. Não existe lar fora do Senhor. A descrição de quem Deus é revela o que os deuses falsos são. Neles não há segurança ou fundamento, porque eles não são a rocha. Eles não são a cidadela segura. Neles não há força ou virilidade, porque eles não são a fortaleza. E eles não podem libertar ninguém. Eles não podem nos libertar. Por quê? Entre eles não existe nenhum libertador. Não existe refúgio ou salvação fora de Deus. E essa verdade deve nos levar a reconhecer a providência de Deus sobre as nossas vidas. E como reconhecemos que Deus é o nosso refúgio providencial? Como? Invocando o nome de Deus. Invocando o nome do Senhor. No momento da angústia. Parece óbvio isso, né? Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Escritura, de todos os seus inimigos. A recompensa de termos Deus como nosso único refúgio é experimentar a sua salvação providencial no tempo da aflição. Essa é a recompensa que Deus nos dá. O caminho para experimentar a providência de Deus é o caminho da oração. Porque só por meio da oração nós seremos levados pelo Espírito Santo a reconhecer que aquilo que aconteceu conosco de bom é fruto do Senhor em nossas vidas. Sem isso não há gratidão. Sem oração não há gratidão. Quando as coisas apertarem, antes de qualquer atitude, invoque o nome do Senhor. É isso que Davi nos fala nestes primeiros versículos. Precisamos cultivar em nossos corações as verdades que Davi compôs no início deste salmo. Primeiro, que Deus é o principal objeto de nosso amor. O principal. Você quer amar a sua esposa? Ame a Deus acima de todas as coisas. Você quer amar o seu irmão, o seu filho, o seu pai? Ame a Deus acima de todas as coisas, porque só o amor de Cristo pode gerar em nós um amor verdadeiro ao próximo. O segundo mandamento só acontece se o primeiro mandamento for uma verdade em nossas vidas. Segundo, que Deus é a nossa força. Amar a Deus resume todo o nosso propósito de existência. E reconhecer que Deus é a nossa força mostra que a fraqueza da nossa existência encontra força no Deus da nossa proteção. A fraqueza da nossa existência é uma verdade. Mas a força de Deus também é. Encontramos força naquele que é o Todo-Poderoso. É por isso que não somos consumidos pelas dores deste mundo. De modo prático, amar ao Senhor também engloba cantar domingo após domingo que Deus é a nossa rocha e fortaleza, o nosso libertador e refúgio. Porque na adoração voltada a Deus, a este Deus que é digno de ser louvado, encontramos o propósito da nossa salvação, que é glorificar a Deus com a nossa voz e a nossa vida. O momento de adoração que tivemos agora há pouco, neste momento, você encontrou
o motivo pelo qual o Senhor Deus te salvou? Glorificá-lo com a sua boca. Em Apocalipse, Deus nos dá um novo cântico, e nesse cântico nós glorificamos o Cordeiro de Deus que nos salva. A nossa vida pertence a Ele. Então, todas as vezes que você cantar sobre o Senhor, entenda que este é o motivo da sua existência. Glorificar a Deus com a sua voz. No culto público, somos lembrados comunitariamente de que somos criados para glorificar o nosso Deus. A satisfação, preste atenção nisso, a satisfação da nossa existência encontra seu ápice na adoração que entoamos a Deus. Pois, ao invocarmos o nome do Senhor, encontramos na presença real de Deus a satisfação do nosso ser. É isso que encontramos em Deus. Ele nos completa de forma total. Deus nos fez dependentes para que em Cristo não experimentemos os efeitos da escassez do pecado que leva à morte. Em Cristo. Não se esqueça de invocar o nome do Senhor, porque invocar o nome do Senhor é um privilégio dado aos seus filhos, dado à igreja. Os primeiros versículos nos lembram disso. Nos próximos versículos, ou no próximo bloco de versículos, Davi nos revela o que Deus fez por ele. Do versículo 4 ao 19, nós temos a revelação sobre o que Deus fez pelo rei. Acompanhe comigo. Davi diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento, das trevas um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão, do resplendor que diante dele havia. As densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam.
pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Nos versículos de 4 a 19, Davi canta o que Deus fez por ele. Em meio ao laço de morte, o rei clama pelo favor e é respondido. Os versículos de 4 a 5 descrevem este evento de angústia como laço de morte, torrente de perdição e cadeias infernais. Quando olhamos para os últimos versículos do capítulo 21 de 2 Samuel, nós encontramos Davi afadigado pela luta e pela velhice. Prestes a morrer em batalha. Mas Deus levanta os seus valentes, e os valentes de Davi o salva. Mas Davi não atribui glória aos seus valentes. Em nenhum momento Davi olha para essa salvação e diz: isso é obra do meu povo que é guerreiro. Isso é obra dos meus valentes, dos meus guerreiros fiéis. Não, em nenhum momento Davi faz isso. Davi atribui aquilo que parece comum e ordinário a um evento sobrenatural do Senhor. Este salmo nos convida a ver as coisas comuns da vida como eventos extraordinários de Deus. O acordar, o levantar, o respirar, o trabalhar, o ter um lar. Davi não glorifica os seus soldados. Ele glorifica a Deus. E se essas palavras que lemos até aqui não descreverem com perfeição o desespero de um homem, eu não sei quais palavras poderiam descrever este momento. Cadeias infernais, laços de morte. Mas o rei responde ao seu desespero invocando o nome do Senhor. Davi não clama pela ajuda dos seus valentes, ele grita pelo socorro de Deus. E isso diz muito sobre o coração de Davi. O homem segundo o coração de Deus clama por Deus no momento da angústia. No momento da sua angústia, a quem você tem clamado? Não é tão simples ou automático invocar o nome de Deus quando estamos angustiados. Às vezes a dor que sentimos apaga a nossa esperança, anula a nossa fé, nos cega. Mas eu queria te consolar. Mesmo nos momentos de incredulidade, a providência do Senhor nos assistirá. Porque Ele é fiel. Não nós. A nossa infidelidade é uma verdade que não está acima da fidelidade do Senhor. O versículo de número 6 descreve a providência de Deus agindo por meio de Abisai. Deus livra Davi da morte. Mas Davi olha para este evento como uma obra exclusiva de Deus. Afinal, Davi sabe que somente Deus pode derrubar gigantes. Não foi assim com Golias? Golias caiu porque o nome de Deus era blasfemado. E se você olhar na lei, aquele que blasfema o nome de Deus deveria ser apedrejado. E é por isso que Davi cai, que Golias cai.
diante de uma pequena pedra. O Deus de Israel o julgou. É por isso que Davi não clama pelos seus valentes ou glorifica os seus valentes. Ele sabe que só Deus pode derrubar gigantes. E em resposta ao grito de socorro entoado pelo rei, Deus derrama sua ira santa contra os filisteus. A descrição que nós temos da ira de Deus neste salmo é apavorante. É apavorante. A ira de Deus foi tão assustadora que Davi usa do versículo 7 ao 15 para descrever a impressionante presença da manifestação da ira divina. O fogo devorador de Deus saiu de suas narinas de tal forma que houve trevas, chuvas de granizo e brasas de fogo. Davi traz os detalhes daquela salvação, daquela batalha. O fundamento do mundo foi descoberto por 2 vezes. Pela repreensão do Senhor. E as flechas de Deus espalharam os inimigos de Davi. Meus irmãos, se você invocar o nome de Deus, Ele lutará as suas batalhas. Então, continue clamando pelo seu Salvador, porque no devido tempo Ele te salvará. Ele se levantará do seu santo templo e virá ao nosso socorro para julgar a nossa causa. Enquanto os inimigos te perseguem, continue invocando o nome do Senhor, porque Ele é o libertador fiel. Ele é. Este testemunho que Davi nos conta, dos versículos 16 a 19, nos mostram e revelam o motivo de Deus descer para lutar e resgatar o rei. Qual é o motivo de Deus manifestar a sua ira poderosa? É porque Deus ama a Davi. Deus ama o seu povo. E este amor incondicional o leva à salvação. O leva a manifestar a sua ira. Deus não nos abandona na batalha. Deus luta as nossas guerras. Ele luta. Olha que interessante. Assim como no Egito, através das 10 pragas, Deus libertou os hebreus da casa da escravidão. Agora, através da sua ira, Deus liberta Israel das mãos dos filisteus. Davi, de modo poético, nos reconta o ato grandioso do Êxodo como uma expressão de que Deus continua salvando o seu povo de forma miraculosa. Este Deus é o nosso Deus. No dia da calamidade, no dia mau, invoque o nome do Senhor, porque Ele é o seu amparo. Ele. O livramento que Deus deu a Davi na guerra nos traz à memória a verdade de que não há nada impossível para Deus. O Deus que mata gigantes também é o Deus que opera milagres. Não há nada impossível para Ele. Que este salmo produza em nós a viva esperança para que Deus nos encontre fiéis às suas promessas.
a ira de Deus para nós, seu povo, é livramento. Porque Ele nos livra do pecado, do maligno e do homem mau. Não se preocupe com os gigantes. O nosso Deus é especialista em matá-los. Invoque o nome do Senhor. Dos versos de 20 a 30, nós temos o Senhor como a rocha que nos protege, a rocha que nos recompensa e nos salva. Olhe o que Davi diz, versículo de número 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, para com o benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Meus queridos, este versículo 28 é maravilhoso, Quando Davi, em meio à guerra, é socorrido por Abisai, os valentes, o povo diz: hoje fazemos um pacto diante de Deus, que você, Davi, não mais lutará em batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. E Davi atribui esse elogio ao Senhor, porque ele diz: se eu sou a lâmpada de Israel, é porque o Senhor lança luz sobre as minhas trevas. Meus queridos, isso é maravilhoso. A humildade de Davi é constrangedora. Versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Nos versículos de 20 a 30, continuamos a encontrar os efeitos da bondade de Deus na vida do rei. Deus é a rocha que protege, a recompensa que salva. A providência de Deus é tão bondosa que recompensa os nossos atos de justiça que são produzidos em nós pelo Espírito de Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas é Ele que nos atrai para si. Que Deus maravilhoso é esse que eu e você temos? O inocente não passará desapercebido pelos olhos do Senhor. Isso significa que vale a pena, sim, guardar os caminhos do Senhor. Vale a pena guardar os mandamentos de Deus e não cobiçar contra o próximo. Vale a pena dizer não à fornicação e negar a oferta de suborno contra o inocente. Vale a pena não cobiçar a donzela. Vale a pena não aceitar a proposta corrupta que atrai os nossos olhares. A donzela ou a proposta má atrai o nosso coração ao pecado.
Eles são como uma isca para manchar a pureza que Cristo colocou sobre nós. Eles são uma isca para tirar o nosso testemunho de integridade que Cristo colocou sobre nós. Mas o salário desses atos pecaminosos é a morte. Então vale a pena, meus irmãos, dizer não ao pecado. Vale a pena. Olhem para a coroa da vida, ela é a nossa recompensa. É por causa dela que somos motivados por Deus a guardar os seus preceitos, preservando a nossa integridade e pureza de mãos. Preservem a integridade de vocês, não se rendam às tentações, guardem o caminho do Senhor, porque se Deus se mostra paciente para aqueles que nele espera, com certeza, no devido tempo, Ele nos dará a nossa recompensa. Com certeza. E salvará aqueles que pelo seu nome clamam por socorro. Que Deus faça resplandecer a nossa lâmpada como um testemunho para todos os povos, derramando luz sobre os nossos pecados pelo Evangelho, para que as trevas que habitam em nós não nos enganem. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, ilumine o nosso coração enganoso, para que eu não peque contra Ti. Que a perseverança dos santos seja o nosso caminho perfeito, onde a palavra de Deus se faça o nosso refúgio. Busquemos a fidelidade, porque Deus já nos recompensou com a vida eterna. Buscamos algo que já fomos recompensados. Já pensou nisso? Corremos uma corrida que já somos vitoriosos. Andamos rumo à Nova Jerusalém, que já foi nos dada como casa. Continuemos caminhando pelo caminho do Evangelho. Na total dependência de Deus, encontramos uma rocha que firma os nossos passos. Um caminho seguro dos assaltos de Satanás. E uma luz que nunca deixará que as nossas trevas nos consumam. A estabilidade, grave isso, que procuramos no trabalho está na providência de Deus. Aquilo de bom ou de ruim que passamos em nossas vidas faz parte da redenção, da nossa história de redenção. Então não se desespere, porque o caminho de Deus é perfeito. Não é isso que Davi fala? O caminho do Senhor é perfeito. Dos versículos a providência de Deus recompensa a fidelidade, protege do perigo e revela o caminho seguro da salvação. Nos versículos de número 31 a 45, nós temos a revelação do que Deus faz através do rei. Aqui, a providência de Deus capacita o rei para que em seu nome ele vença os gigantes, inimigos de Israel. Acompanhe comigo, do versículo 31 em diante. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me
engrandeceu. Alargaste sob os meus pés o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate. E me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz. Logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das tuas fortificações saíram espavoridos. A providência de Deus não só nos livra do mal, mas também nos capacita a fazer o bem. Deus não é só aquele que nos liberta para o ócio. Deus é aquele que nos liberta para realizarmos boas obras. Ele nos capacita para realizarmos o bem. Se Deus é o nosso Senhor, então duas coisas nos perseguirão: o seu favor e a sua capacitação. O favor de Deus foi demonstrado pelo livramento que ele realizou na vida de Davi. O livramento da morte pelas mãos dos filisteus e de Saul. Algumas situações estão além das nossas forças, não é verdade? Na verdade, quase todas as situações. Mas nenhuma situação está além das forças de Deus. Há limitação em nossa provisão, somos limitados. Mas a fartura dos celeiros do Senhor são incontáveis. E este favor divino também nos capacita para realizar a sua vontade. Os salmos históricos nos mostram que Deus age por meio de heróis improváveis. Guarda isso aqui no seu coração, que eu vou falar. Homens quebrados tornam-se heróis, porque a bondade do Senhor é com eles. Não foi isso que nós cantamos? Que a bondade do Senhor nos perseguirá? Eu e você somos homens e mulheres quebrados. Pelo pecado, pela angústia, pela vida. Mas Deus nos torna heróis improváveis por meio de Cristo Jesus. Dos versículos 31 a 45, temos o relato da vitória de Deus por meio de heróis quebrados, revelando que o Deus que intervém também é o Deus que conduz toda a história. Nestes versos, somos exortados a exaltar somente a Deus. Ele é digno de louvor. Atribuir a Ele toda a glória deve ser algo comum em nossas vidas. Quando Davi revela que a sua força, treinamento, sustento, escudo, salvação, eficácia no combate e vitória vinham do Senhor, ele mostra para todas as nações e também para Israel que o seu campeão é o próprio Deus. Davi diz assim: ó Israel, não sou eu que derrubo os gigantes, é o seu Deus que derruba os gigantes, que vence as nações mais poderosas. É Ele que faz isso.
O campeão de Israel não são os valentes de Davi ou o próprio Davi. O campeão de Israel é o grande eu sou. Quando Deus vence os gigantes por meio de heróis quebrados, ele se mostra como o campeão invencível do seu povo. No versículo de número 39, Davi reafirma essa verdade ao dizer que Deus o cingiu de força para o combate e depois submeteu seus inimigos à derrota. Davi revela isso. Você se lembra daquela cena do Rei Leão, que Simba, ainda filhote, rosna para as hienas e elas fogem? E quando a câmera abre a imagem, quem está atrás de Simba é seu pai Mufasa? Deus nos reveste de força e coragem, mas é pelo rugido do leão da tribo de Judá que os nossos inimigos são derrotados. Não é por nós. É pelo Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Você não é o campeão da sua casa. Você não é o campeão infalível. Nós não somos as rochas de nossos lares. Não somos. A preservação da fé ou da vida dos nossos filhos e dos nossos pais não está em nossas mãos. Assim como a preservação do nosso casamento ou trabalho também não está. Não existe estabilidade ou esperança fora de Deus. Seu cônjuge se mantém fiel à aliança que ele fez com você, não devido aos benefícios que o casamento traz ou à sua beleza. Não é isso. Mas é por causa de Deus. Nossa, deu um alívio agora, né? Somos preservados em nosso trabalho, não devido à nossa competência, mas mediante a providência de Deus que prospera a empresa ou instituição na qual trabalhamos. Admitir que não somos os campeões é direcionar o coração da nossa família e dos nossos irmãos a Deus. É isso que Davi faz ao compor este salmo. Ele direciona o coração de Israel a Deus como único campeão. Olha o que o versículo 31 nos diz. Pois quem é o Senhor? Pois quem é Deus, senão o nosso Senhor? Quem é o nosso campeão, senão Yahvé? Quem é o nosso libertador, senão o grande eu sou? Se Deus, em sua providência e seus desígnios, é o responsável pelas nossas vitórias e perseverança, eu e você não podemos agir como campeões. E por vezes nós agimos. Porque nessa história somos apenas personagens secundários. A confissão voluntária da nossa fraqueza é difícil de ser feita, ou melhor, é algo sobrenatural, porque quebra o nosso maior ídolo, o orgulho. E quebrar esse ídolo não vem da nossa força. É algo que somente Deus pode realizar. É somente o Espírito de Deus que pode quebrar o nosso orgulho, nos fazendo humildes o suficiente para reconhecermos que Deus é o nosso vencedor. Isso que Davi faz não é algo comum. Não é. A oração é a confissão da nossa dependência. Talvez o orgulho seja o motivo da falta de oração em nossas vidas. Porque se a oração confessa a nossa dependência, e se nós não oramos, é porque lá no fundo nós não reconhecemos que Deus é o nosso campeão.
Eu e você não somos fortes. Precisamos abandonar essa ilusão pecaminosa. Não se engane, sem Deus, o que existe é apenas fraqueza, pecado e morte. E é neste tom que o Salmo termina. Os últimos versículos terminam nos apresentando o Messias como nosso campeão. Leia comigo os últimos versículos. Nestes versículos, o Messias é nos apresentado como nosso libertador. A providência de Deus revela o Cristo, o nosso libertador definitivo. Versículo 46. Vive o Senhor. E bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltas acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Desde as estrofes iniciais, versículo 1 a 3, passando pelo coração do Salmo, versículo de número 31, até o seu desfecho majestoso, versículos de número 46 a 50, ressoa uma única verdade sobre Deus. Deus é a pedra que nos protege. Ele é o nosso refúgio, o rochedo seguro e inabalável da nossa salvação. O versículo 46 inicia uma adoração final, onde Deus é descrito como Salvador. Ele é a bendita rocha que deve ser exaltada. 3 ações são atribuídas a Deus no final deste cântico. Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso vingador e Deus é a bênção da nossa posteridade. Quando Deus é descrito como a rocha da nossa salvação, significa que aquele que tem Cristo Jesus como seu resgatador não será frustrado no dia do juízo. Jesus é a pedra angular da nossa confissão de fé. Ele é o firmamento da nossa salvação. Se fosse pela força dos nossos pés, nós já teríamos caído da graça. Mas o Deus da nossa salvação firmou estes nossos pés vacilantes sobre o Cristo infalível que nos faz perseverar. O Deus que nos dá a vitória também é o Deus que nos mantém fiéis. A descrição de vingador atribuída a Deus nos convida ao descanso do perdão. Talvez esse seja o descanso mais difícil em nossas vidas, o descanso do perdão. Se Deus é o nosso vingador justo, eu não preciso buscar a exaltação, a vingança e o livramento. Eu preciso somente invocar o nome de Deus. Foi isso que Davi fez, e Deus o livrou de seus inimigos. Vingou o seu povo e exaltou o rei. Davi clama por Deus e é vingado e exaltado. Espere pelo favor do Senhor com paciência e perseverança, e Ele, no seu devido tempo, te exaltará. É Ele que nos exalta. A última ação de Deus sobre o rei é a bênção. Eu estou terminando. Preste atenção. A bênção sobre a sua posteridade, por causa do amor de Deus por Davi. Salomão experimentou a paz
em seu reinado instável. E da descendência de Davi, Deus levantou o nosso libertador definitivo. Este salmo termina apontando para Cristo, aquele que congrega os povos de toda língua e nação para louvarem a Deus. No versículo 49, Davi profetiza que a paz será estabelecida por Deus e que um dia ele glorificará a Deus entre os gentios. Esta profecia se cumpre em Cristo Jesus, que quebrou o muro de inimizade, fazendo de dois povos um só povo, para a glória de Deus Pai. Cristo, na cruz, revelou-se como nosso libertador invencível. É por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 9, cita este salmo para nos mostrar que Jesus, o Filho de Deus e de Davi, é o nosso campeão ressurreto. Todos os atos providenciais de Deus que cooperam para a nossa salvação têm o seu sim e amém em Jesus de Nazaré. Assim como Davi glorificou a Deus pela vitória, nós também precisamos glorificar a Deus em Cristo Jesus pela grande salvação. Irmãos, o Salmo 18 nos ensina que a nossa vida é um caminho que vai do vale ao trono e que só percorremos esse caminho de salvação porque Deus, em sua providência, nos liberta, nos salva e nos abriga. Eu e você somos feituras de Deus em Cristo Jesus, porque Deus se agradou de nós, assim como Deus se agradou de Davi. E isto é maravilhoso, porque Deus se agradou de nós não por algo que nós podemos fazer, mas porque Ele nos amou. Que este salmo te inspire a declarar o que o versículo 1 nos diz. Eu te amo, meu Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé para darmos encerramento ao nosso culto. Senhor, Tu és o nosso campeão invencível. Então queremos colocar todas as nossas causas diante de Ti e pedir para que o Senhor, no tempo da angústia, nos livre do pecado, nos livre do maligno e do homem mau. Guarda o nosso coração em Ti, como o Senhor guardou o coração do rei. Que possamos confiar no Senhor, porque somente o Senhor é uma cidadela segura que tem a capacidade de nos guardar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco, Igreja de Cristo, que se reúne aqui e com a Igreja do nosso Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.